Olá, meus amados, a paz do Senhor. Este que vos fala é o professor Vitor Brito e eu quero dar início a uma série de estudos que nós estaremos gravando e divulgando nas redes sociais para que de alguma forma possa expandir o conhecimento teológico e tornar mais acessível à comunidade cristã e também à comunidade secular. Bem, como eu já falei, nós estaremos dando uma série de estudos de cunho teológico. Nós estaremos trabalhando com algumas disciplinas da teologia a nível teológico, em suma superior. E eu quero trazer já de início, eu poderia começar falando sobre a questão do surgimento da teologia e algumas questões que inquietam esse termo, mas eu queria começar hoje falando de ética, que também, desculpa, é uma disciplina do ramo da teologia e eu sou professor de alguns núcleos teológicos aqui na minha cidade de Salvador e por bondade de Deus eu estou ensinando uma turma a disciplina ética cristã, então esse vídeo já vai servir como material de apoio para os meus alunos para que eles possam estar realizando mais futuramente o exame, a atividade de cunho de nota. Tá certo? Então por isso eu vou estar gravando essa disciplina, gravando essa aula com essa disciplina. Bem, quando nós falamos de ética, nós precisamos lembrar que a ética é um conceito muito abrangente. E quando nós falamos de ética, precisamos deixar claro que existe a ética de cunho secular e a ética cristã, tá certo? Quando nós falamos da ética cristã, nós estamos falando de um conjunto de valores que, por sua vez, estão embasados nas escrituras sagradas de cunho cristão. Porque quando nós falamos de escrituras sagradas, nós precisamos compreender que a Bíblia também é um livro sagrado para a comunidade judaica. E os judeus em si, eles têm uma visão sobre Deus, sobre a perspectiva do mundo diferenciada dos cristãos. Só para início de conversa, uma diferença entre judaísmo e cristianismo é que os judeus não acreditam que Jesus, ou Yeshua, como você queira dizer, Jesus, ele não seria o Messias esperado da comunidade de Israel. E sim, o Messias ele ainda está por vir. Então, no cristianismo, tá certo? Sistema cristão, nós compreendemos e temos o Novo Testamento também como fundamentação da nossa regra de fé e prática, composta ali segundo o cânon de caráter protestante por 27 livros, e dentre esses 27 livros os evangelhos que retratam a narrativa acerca de Jesus, juntamente com as epístolas, né? Que complementam a revelação do Apocalipse, que fecha, né, o canon dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, né, o Veterotestamentário, nós percebemos ali que fala acerca de Jesus. Então, uma diferença é que a gente tem que deixar claro sobre isso, tá ok? Para que vocês possam entender que a Bíblia também é um livro de caráter sagrado para os judeus, para os cristãos, também para outros ramos, como por exemplo, até os muçulmanos fazem uso de alguns trechos da Bíblia, apesar que o livro deles é o Corão, ok? Aí um assunto para outro momento, mas por exemplo, os espíritas usam o Evangelho, a Bíblia e também o Evangelho segundo Allan Kardec. Então a Bíblia é o livro que vocês já sabem que é muito mais lido no mundo e o que mais foi tirado cópias no mundo e o que tem mais versões adaptadas no mundo. Então a Bíblia é um livro de extrema importância para a sociedade e para o mundo ao longo das gerações, tá certo? Então o que eu quero deixar claro para vocês é que quando nós falamos de ética precisamos ter essa diferença. Quando eu falo da ética secular, eu quero falar daquela ética que já havia muito tempo atrás, mas que foi aprimorada na Grécia Antiga e que os gregos providenciaram estudar bastante. E nós falamos desse conhecimento ético que foi perpassado ao longo das gerações. Nós temos uma definição do termo ética, eu quero ser bastante salutar em citar um livro aqui, tá certo? Dicionário Básico da Filosofia. E eu queria fazer uma menção aqui, que o termo ética diz respeito aos costumes e a parte da filosofia prática que tem como objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral, finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação do dever, ver a natureza do bem e do mal e o valor da consciência moral, tá certo? Então assim, o que a gente pode trazer de conhecimento aqui de uma maneira mais simplória para vocês?
A ética é um conjunto de valores para o bem-estar da sociedade, mas ela é muito relativa ao longo do tempo e também das comunidades. Por exemplo, uma visão de ética que a comunidade grega tem pode ser diferente das comunidades aborígenes, até mesmo, que tem o seu senso padrão ético, ou comportamental, ou das sociedades, por exemplo, latino-americanas. Claro que existem valores que são comuns em várias sociedades, mas também se divergem ao longo do tempo, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é ético roubar, tá ok? Não é ético roubar, mas se você rouba, você terá uma punição. Em algumas sociedades, para o roubo, a execução é uma medida a ser tomada. Em outras sociedades, o indivíduo vai ser julgado e assim pode ser condenado ou não, dependendo da circunstância. Então, assim, dependendo da sociedade, o comportamento ético ele vai ter uma variante ao longo do tempo também e da sociedade, tá ok? Então a palavra ética vem do grego ética, tá ok? Então eu costumo dizer que ética são boas maneiras para saber viver dentro da sociedade e da civilização. Por que os gregos? Nós vemos que a Grécia é o berço da filosofia e os gregos se preocuparam muito em estudar a filosofia porque de alguma forma a filosofia ela estava surgindo naquele momento para tentar explicar alguns fenômenos principalmente relacionados à natureza e à própria metafísica, né? O que é o transcendente, que vai para além dos fatores humanos naturais, né? Perceptíveis e sensoriais ao ser humano. Então a filosofia ela vem para tentar de alguma forma explicar e trazer um senso racional para com relação à questão do mito que existia na Grécia quando você não conseguia explicar um fenômeno da natureza, por exemplo, um relâmpago que aconteceu. Aí o que é que se dizia? Foi a fúria dos deuses, por exemplo, de Zeus contra os gregos. Então ali é uma explicação mitológica, uma explicação até mesmo de fé religiosa para tentar trazer um cunho explicativo para aquele determinado fenômeno. E aí a filosofia começa a indagar, a filosofia trabalha com a questão da indagação. Por quê? Será que necessariamente existiu isso? Foi um fenômeno dos deuses? Então quem é esse Deus? Qual o propósito? Qual é a finalidade? Então a filosofia vem com essas indagações. E aí a filosofia também, na questão da ética, começa a se perguntar como é que podemos viver melhor dentro da sociedade? Podemos estabelecer um conjunto de valores que de alguma forma podem trazer um bem-estar para mim, para o meu próximo. Então a ética também se preocupa muito com o seu próximo, se preocupa com a visão de estabelecer um padrão também de comportamento na sociedade, tá certo? E quando nós falamos da ética cristã, nós temos a Bíblia como um padrão referencial, e o nosso padrão ético vem dos valores que a palavra de Deus nos recomenda. Então, por exemplo, existem sociedades que não são cristãs e que têm valores éticos que são contraditórios à palavra de Deus. Então, já estou mostrando para vocês uma questão do relativismo ético diante das sociedades. Por exemplo, a questão mesmo da pena de morte. Será que seria ético tirar a vida de alguém? Se você for pegar a Bíblia em alguns contextos lá no Antigo Testamento, o próprio Moisés fala que a punição para quem é um homicida é a própria morte, né? Existe a questão do caso do vingador, que quando morria um parente da família, que alguém matava e o parente tinha o direito de se vingar daquela pessoa. E aí dava àquela pessoa, o homicida, né, que causou a morte, o direito de fugir para uma cidade de refúgio antes que fosse encontrado. Caso fosse, ele seria morto. Né? Então, para você perceber que hoje, na nossa sociedade, por exemplo, no Brasil, não se adequa uma questão como essa. Né? Essas pessoas fazem aí o que nós chamamos de linchamento, mas o linchamento não é algo que é permitido dentro de um padrão constitucional jurídico. Então, não seria ético também, né? Dentro de um padrão ético. Eu falo no sentido jurídico, ele não se adequaria na nossa sociedade hoje, também proveniente da questão da relação dos direitos humanos logo após o que nós chamamos ali da Revolução Francesa em 1789, ali no período
contemporâneo, então não se adequam. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, rapidamente, a questão da ética cristã é o nosso foco de assunto, tá ok? E quando nós falamos da ética cristã, eu quero dizer para você que o cristão, o discípulo de Cristo, ele precisa estar munido desse conhecimento. E a Bíblia nos traz cerca de diversas referências, como por exemplo Provérbios, Eclesiastes. Nós temos referências éticas também ali em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Colossenses, Filipenses, a própria Epístola aos Romanos. Nós temos ali uma série de valores. Os próprios evangelhos também, medidas comportamentais que o indivíduo deve se relacionar e viver em sociedade, fazendo e sendo a diferença, tá certo? Então, eu vou subir aqui a apostila, porque como eu falei para vocês, nós temos um curso e o propósito desse vídeo é gravar para que o pessoal que toma as aulas comigo possam ter um complemento dos assuntos que nós estamos tratando nas nossas aulas, tá certo? Como eu falei também, além de professor, sou coordenador da XADEB, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Então vamos falar aqui um pouco sobre a questão das éticas humanísticas, tá certo? Por quê? Porque quando nós falamos essa palavra éticas, nós estamos pluralizando a palavra no plural. Então quero dizer que dentro dessa ética secular existem valores e diferenças no rumo ético humano, tá certo? Então, por exemplo, eu gostaria de falar para vocês da questão que, seguindo o axioma do pensador sofista Protágoras, 485-410 a.C., ele diz assim, que são éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior, tá certo? Então a ética, segundo Protágoras, que escreveu antes de Cristo, ele define a ética como um favorecimento de escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior, tá certo? Então o homem, ele acima de seus instintos, ele teria um padrão comportamental que o regeria para que pudesse viver bem em sociedade. Nesse exemplo nós teremos o hedonismo, tá certo? O que seria o hedonismo? O hedonismo seria uma forma de ética humanística, e esse sistema ele ensina que o certo é aquilo que é agradável. A palavra hedonismo vem do grego, né, que quer dizer prazer. Como movimento filosófico, teve sua origem nos ensinos de Epícoro, né? Você vê na Bíblia lá no capítulo 17, quando Paulo está diante do Areópago e ele está pregando para filósofos de Epícoro, né, os epicureus. Eles eram discípulos de Epícoro, que logo tinham como corrente filosófica o hedonismo, tá certo? Então, nós vemos aqui qual era o principal foco da questão da filosofia hedônica. Seria a valorização do prazer, né? Da questão da valorização do prazer com relação à natureza. Então, por exemplo, essa palavra carpe diem, né? Aproveite o momento enquanto é tempo, tem muito a ver com essa fundamentação filosófica hedônica, tá certo? Então, hoje o hedonismo não tem muitos defensores modernos, mas podemos mencionar, por exemplo, Gustav Finer, o pensador da psicofísica, com qual a interpretação do prazer como princípio psíquico da ação, a qual foi depois desenvolvida por Sigmund Freud, tá certo? Como sendo o princípio operativo do nível psicanalítico do inconsciente. O que é que eu posso dizer para vocês com relação a Freud? Freud foi um psicanalista austríaco, ele era judeu, tá certo? Mas era ativo e convicto de seu ateísmo, e o mesmo em seus estudos da psicanálise desenvolveu, tem uns livros de Freud aqui guardados, ele desenvolveu uma teoria de que a criança, por exemplo, nos seus primeiros momentos do seu nascimento, da sua formação, o seu prazer começa pelo prazer oral, né? Então, tudo que a criança pega, coloca na boca, ou seja, e o ser humano tem que respeitar essas normativas
naturais, que são naturais do ser humano, né? Então essa tem uma relação com a questão do hedonismo. Por quê? Porque vincula o prazer, e o prazer dessa natureza humana deve ser respeitada, tá certo? Então essa questão do comportamento, que nós chamaríamos até mesmo alguns estudiosos, comportamento animal. O ser humano é um ser mamífero, é um animal. Então ele tem um comportamento animal que leva também ao animalesco, tá certo? Que muitas das vezes faz com que o indivíduo perca um pouco o senso da racionalidade em algumas atitudes que ele toma. Então essa questão do hedonismo também foga para uma questão que muitas das vezes leva a saída, ou podemos dizer assim, leva a não tão incentivo da racionalidade, no que nós entendemos como racionalidade no sentido moderno, no sentido europeu, né? Esse sentido que a modernidade, a idade moderna trouxe do homem racional, como Descartes, penso logo existo, né? Então essa visão é totalmente diferente, porque valoriza a questão do prazer e essa racionalidade, tanto também cristã, que é um caminho totalmente paradoxal a essa visão hedônica, certo? Pois os cristãos não se apegam ao prazer, pois vinculam prazer às obras da carne. Então é uma questão interessante que eu já poderia trazer para vocês aí, para que vocês pudessem estar separando essa questão. Outra visão é o utilitarismo, tá certo? É outro exemplo de ética humanista, que é o utilitarismo, né? O sistema ético que tem como valor máximo que considera bem maior e útil. Então, utilitarismo. Um dos grandes pensadores foi o filósofo inglês Jeremy Bentham, e também John Stuart Mill, tá certo? A ética utilitarista pode parecer estar alinhada com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas. Ela chega até a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar seu prazer pela coletividade, ao contrário do hedonismo. Mas olha só, entretanto é perigosa e relativista. Quem é que vai determinar o que é o bem? O que é o bem para a maioria? Aí eu pergunto para você. Os nazistas dizimaram milhões de judeus em nome do bem da humanidade. Pois é, o Adolf Hitler, questão interessante, Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, nós vimos ali que o Adolf Hitler, ele de alguma forma pregava no seu ensinamento da sua concepção filosófica nazista, de que os judeus era um grande mal para a Alemanha, que os judeus eram todo a grande causa da não prosperidade alemã, que os judeus tomavam todo o cenário da prosperidade alemã e via nos judeus um germe que tinha que ser exterminado. E essa conscientização nazista impregnada por Adolf Hitler, que era altamente antissemita, altamente racista e altamente egoísta, egocêntrica e de alguma forma também xenofóbica, tá certo? A palavra xenofóbica, aversão a estrangeiros. Então era uma nação alemã, ariana, que tinha que dominar a Alemanha e que ainda tinha um caráter expansionista, de que havia um senso do dever da nação alemã propagar esse expansionismo para além das cercanias da Alemanha, e que se pudesse dominaria toda a Europa e quem sabe o mundo com a ideologia nazista, pois eles acreditavam que seria o melhor para o mundo. Então observe aí uma questão dessa prática ética do utilitarismo. Então aquilo que é bom para mim necessariamente não será bom para o meu próximo. Aí nos traz um discurso também de intolerância, de não aceitação à cultura do outro, entendeu? Então é interessante nós termos essa conscientização e esse entendimento para nós percebermos que na questão da ética existem caminhos diferentes,
E nós estamos aqui para estudarmos e compararmos esse conhecimento com a ética cristã e percebermos até onde nós vamos, até onde nós não podemos, diferenciarmos esses padrões comportamentais que muitas das vezes interferem, influenciam os cristãos hoje, em que sem querer, inconscientemente, se adaptam ou se adequam ou se vestem desses padrões éticos que estão na nossa sociedade, que tentam bater de encontro aos valores da ética cristã, e muitas das vezes não sabe que está praticando uma corrente filosófica que vai de encontro aos ensinamentos pregados por Cristo e também inseridos na Bíblia. E isso eu falo de Antigo e Novo Testamento para vocês, tá certo? Então por isso que é muito importante nós estudarmos a filosofia e a ética cristã, melhor dizendo, para nós não sermos enganados e termos um padrão referencial comportamental para o bem-estar da sociedade, como Jesus havia dito, como sal da terra e luz deste mundo, tá ok? Então é importante nós sabermos disso e preconizarmos isso diante da sociedade. Pessoas influenciadas pelo utilitarismo escolherão soluções simplesmente porque elas funcionam. Ou seja, é o que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquilo que funciona, é aquilo que é funcional, é aquilo que é utilitário, é aquilo que me é prático, é aquilo que me traz um bem, que me proporciona alguma coisa, é uma causa e um efeito. E a nossa sociedade capitalista é muito pragmática, né? Eu vou desenvolver uma máquina que me traga a facilidade de poder escrever em menos tempo e que eu também possa logo após propagar toda essa informação para um grande contingente de pessoas. Mas ao mesmo tempo esse pragmatismo me leva ao mal, pode me trazer uma doença, uma lepra por eu tanto digitar, e a minha preocupação não está muito vinculada à questão da saúde do corpo, mas o que aquilo pode me proporcionar de bem, de dinamismo, para satisfazer muitas das vezes os meus interesses. Então, essa questão do capitalismo voga muito esse relacionamento pragmático, aquilo que me é bom e que atende às minhas necessidades, muitas das vezes não olhando outras necessidades que são muito maiores, como a questão da saúde, né? Tem muita gente hoje aí doente porque não teve a preocupação de entender que muitas das vezes esse pragmatismo nos leva a um bem-estar momentâneo, uma finalidade momentânea, mas que nos traz um mal e uma consequência muito maior lá na frente, tá certo? Então eu queria também dizer para vocês, eu estou aqui com a cola, né? Da ética naturalista, que de alguma forma é um sistema ético que toma como base o processo das leis da natureza. O certo é o natural, a natureza nos dá o padrão a ser seguido. A natureza, numa primeira observação, ensina que somente os mais aptos sobrevivem e que os mais fracos, doentes e velhos, debilitados, tendem a cair e a desaparecer à medida que a natureza evolui. Logo, tudo que contribui para o bem do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo e bom, e tudo aquilo que dificultar é errado e mal. Ou seja, parece que essa ética naturalista ela lembra um pouco a visão evolucionista de Charles Darwin, da evolução das espécies, a qual a espécie que é mais forte sobrevive diante das que são mais fracas. O que é que ocorre nisso? O processo da seleção natural, né, que ocorre na natureza, a questão da cadeia alimentar, entendo-me bem, a qual os animais que são mais frágeis, eles são comidos pelos mais fortes, os que estão na topo da cadeia alimentar são os que reinam diante do reino animal. Só que aí voga uma questão que a ética cristã vai de encontro. Por quê? Porque isso acirra um espírito de competitividade entre os seres. Isso também está muito imbricado na nossa sociedade nos dias atuais. Ou seja, essa competitividade, esse acirramento de querer passar na frente, derrubar e matar aquele que é menor, é como se fosse algo muito natural na nossa sociedade. Então é o que diz a lei do mais forte, né? A lei da sobrevivência. Então quem não conseguir sobreviver vai perecer. Então essa visão, tiveram alguns filósofos que foram defensores dela, como por exemplo Trasímaco, que foi um grande sofista, que foi contemporâneo de Sócrates, tá certo? O próprio Maquiavel também, ele tinha uma concepção meio que parecida, o Marquês de Sade.
Modernamente, Nietzsche e alguns deterministas biológicos, como Herbert Spencer e Julian Huxley, também se adequaram a estudarem e a propagar um pouco desses ensinamentos nos seus estudos, tá certo? Então a ética naturalista tem alguns pressupostos acerca do homem e da natureza baseados na teoria da evolução, como eu falei para vocês. A natureza, o homem da natureza na teoria da evolução. O homem é um produto da evolução, tá certo? E a seleção natural é boa e certa. Nietzsche ele considerava que como virtudes reais a severidade, o egoísmo e a agressividade, vícios, seriam importantíssimos para a manutenção desse homem. Lembra que eu falei do Nietzsche? A questão de que o homem é o ser humano, um ambiente natural, e de que esses padrões comportamentais seriam natos à comportamentabilidade do indivíduo. Então, por exemplo, Nietzsche critica muito a ética cristã por achar que a ética cristã desumaniza o ser humano, claro, porque o diviniza, e isso não é natural do ser humano. Então é natural você sentir ódio, você ser egoísta, você ser agressivo, competitivo, porque isso você vê assemelhado nos animais, na natureza, tá certo? Então essa visão ética seria natural para o ser humano, e nós sabemos como cristãos que nós vamos na contramão dessa questão e desse pensamento, tá certo? Então pode-se perceber que a influência da ética naturalista está claramente na sociedade moderna, ou chamaria de sociedade pós-moderna. Existe um pensador, eu li bastante sobre ele, em um livro chamado Modernidade Líquida, né, do Bauman, Zygmunt Bauman, e ele fala dessa questão que a nossa sociedade hoje ela dissolidificou, ela se torna uma sociedade líquida porque tudo se evaporiza tão rápido, se liquidifica. Ele fala de uma liqueface, né? Desculpa, meu computador tá uma benção, já vou ter que melhorar aí na questão do tempo. Eu já percebi que são 10 minutos, aí apaga tudo, até isso aqui já não veio para me ajudar, mas a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu nome. Então, para focar no assunto, a gente entende nesse livro que tudo ocorre de maneira muito efêmera. Os valores tidos ontem já não são mais de amanhã. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes o ser humano ele não consegue ter mais aquele tradicionalismo ético, porque as variadas informações, a globalização, a exacerbação de informações fazem o homem ser pluriétnico, o homem ser multiculturalista, o homem adequar-se a enxergar diversas versões e visões de mundo. O cara lá na Amazônia é adepto ao shintoísmo, que é uma religião lá do Japão, porque ele assiste e vê pela internet. Então essa acessibilidade que ele tem mesmo lá na Amazônia através da internet ou das redes sociais fazem com que ele seja adepto do shintoísmo ou do budismo, mesmo nunca tendo visto nenhum budista ou ninguém ensinando para ele ao vivo a cores, mas a internet proporciona essa informação para que ele possa adquirir. Então é interessante nós percebermos que essa liqueface que existe na sociedade, ela transmuta muito o indivíduo e torna o indivíduo plural, não é? Então é interessante nós percebermos isso e quanto isso influencia na nossa sociedade na atualidade, tá ok? Então, eu vou falar no próximo vídeo sobre a questão das éticas religiosas. E dentre essas éticas religiosas eu irei falar da cristã e não cristã, tá certo? Porque lembre-se, a ética religiosa, aí entra a ética cristã, tá ok? E as não cristãs também. Mas espero que você tenha gostado, Deus abençoe, a paz e compartilha desses vídeos aí em nome de Jesus. Um forte abraço.